Gesto de Gestão. Olá, amigo, amiga, amiga, e você que sempre acompanha a gente aqui no Gesto de Gestão. Estamos aqui no episódio número 30. Que bacana, e a segunda temporada do Gesto de Gestão, o podcast de administração de escritórios de advocacia. Por aqui é o Alexandre Lupe, e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, que está aqui ao meu lado, em loco. Aliás, né, nos últimos episódios também estava aqui no estúdio da Compasso. E é isso, né, André? Hoje tem assunto bom. Eu vou deixar você introduzir aí. Olá, Lupe, olá, ouvintes. Lupe, vou começar com uma pergunta para você, direto, né? Vou hoje inverter aqui um pouco os papéis, né? Como você está encarando essa questão do metaverso na sua atividade profissional? Rapaz do céu, você sabe que faz as perguntas difíceis no Gesto de Gestão aqui sou eu, né? Mas eu tenho escutado muita coisa sobre metaverso, confesso que tenho pesquisado também, tentado entender alguns outros aspectos e acredito que ele vai promover algumas modificações em todas as atividades profissionais, né? Mas na advocacia, como é que está sendo, né, já encarado o metaverso? Olha, Lupe, os registros históricos, eles dão conta que o primeiro escritório a utilizar a plataforma Second Life, lembra da Second Life? Opa! Nós somos agora, quem sabe nossos ouvintes nunca ouviram Second Life. Nossa, Second Life era... Eu achei que fosse mudar a minha vida. Eu fiquei preocupado, quer dizer, será que eu tenho que me mudar pra esse lugar, né? Quer dizer, e já tava com uma vida, já tava difícil. Com a segunda, imagina o que ia ser, né? Pra sustentar, pra fazer tudo. Tá? Mas nós tivemos um escritório, né? E eu brinco sempre que o Second Life é uma espécie de avô do metaverso, né? Tivemos um escritório que tem nos registros históricos como sendo o primeiro a adotar, que é o Field Fisher, de Londres, em 2007. Por isso não surpreende que o Robert Millard, diretor da Cambridge Strategy Group, tenha publicado um artigo no Apagar das Luzes de 2021 sobre a apresentação de Mark Zuckerberg sobre a plataforma de realidade virtual adaptada aos escritórios de advocacia. Logo que o Zuckerberg fez aquela palestra, né, que introduziu praticamente, quer dizer, já era sobre a mudança do nome da empresa e a questão do metaverso, todo mundo se lembrou no mercado da advocacia da experiência do Field Fisher de Londres, que lá em 2007 introduziu a questão do Second Life. O Cambridge Strategy Group é uma consultoria que ajuda escritórios de advocacia a melhorar o desempenho do mundo digital. E Millard é um ex-copresidente do Comitê de Administração de Escritórios de Advocacia da International Bar Association. Nós vimos há alguns programas atrás, a American Bar, existe também a International Bar, que é chamada de IBA, e atuou no Comitê de Direção da Força-Tarefa do presidente do IBA sobre o futuro dos serviços jurídicos da entidade. No texto, Lupe, o Robert Millard considera que para avaliar o impacto das novas tecnologias nos escritórios de advocacia, é necessário trabalhar com algumas questões. André, antes de se desenvolver o assunto, agora olha que mudança minha, olha como eu tô ficando bonzinho. Eu creio que é importante a gente frisar que no Brasil, também no ano de 2007, alguns escritórios embarcaram na aventura do Second Life, certo? Você tá bem... Você se preparou, hein? Esse negócio a gente vai parar de mandar pro Lupe antes, viu, Maria? Eu colei. A gente tem que parar de mandar as pautas pro Lupe antes, que ele tá se preparando. Eu olhei o roteiro. Ele fica vendo antes e aí fica complicado. Mas sim, é correto. E no caso nacional, Lupe, o uso da palavra aventura faz muito sentido, né? Quer dizer, foi uma aventura mesmo. Sempre que uma inovação é agregada à atividade da advocacia, parece ser uma aventura. Na época, Lupe, só para você ter ideia, a OAB de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua seção São Paulo, considerou que o ambiente do Second Life não oferecia segurança suficiente para garantir a inviolabilidade do sigilo profissional dentro da plataforma. E os projetos foram suspensos. Então, nós tivemos essa iniciativa, mas estamos tratando, e a gente já conversou sobre isso aqui, eu não tenho constrangimento nenhum de falar sobre isso, é um mercado altamente regulado, né? E às vezes as inovações tecnológicas, elas submetem as inovações a um retardamento natural. O Second Life não vingou, né? Quer dizer, sob o ponto de vista formal, mas agora temos aí o metaverso. Pois é, né? Metaverso, blockchain, todas essas questões que acabam levando o direito também para essa tarda nuvem. Mas, o André, essas questões, né, que o Robert Millard aponta para os escritórios,
É pra gente prestar atenção? Bastante, né? Bastante. E vão para além da nuvem, tá? Vão para além da nuvem. São literalmente questões, ou seja, perguntas que o estudioso aponta como relevantes para serem respondidas antes da adoção do metaverso no âmbito dos escritórios de advocacia. E, Lupe, como que os escritórios podem ajudar os seus clientes que enveredem por esse caminho? Aqui, Lupe, eu acho que cabe só fazer uma divisão. A gente está falando tanto dos escritórios para adotarem, dentro do seu espectro de trabalho ou dentro dos seus ambientes de trabalho, começarem a olhar o que é esse bicho para lá, né, que é o metaverso, como também como ajudar os clientes em questões que envolvam o assunto metaverso, porque tudo isso vai ter que ser regulado. Então, quando a gente fala, assim, claro, a OAB entrava como uma questão, do ponto de vista de inviolabilidade do profissional, era uma questão muito funcional, né, que é o papel, eventualmente, da OAB. Mas nós aqui estamos tratando de mercados que vão ter que ser regulados, e muitas vezes vão ter que ser regulados por autoridades, né, e no âmbito federal. Essas questões que o Millard coloca são como a iniciativa impacta o negócio dos clientes e, portanto, suas necessidades legais. É interessante a gente responder essa questão. Uma outra, qual a proposta de valor do cliente que devemos oferecer para atender a essas necessidades? Ou seja, o que vai mudar na vida do cliente para que eu possa atender a essas necessidades, né? Quais os recursos de que os escritórios necessitam e como devem se organizar para entregar essa proposta de valor? Ou seja, o que vai ser diferente no serviço que eu te presto do ponto de vista legal? O que pode ser diferente sobre o ponto de vista do que você vai ter no seu produto ou no seu serviço? E que recursos que eu preciso ter para isso? Por exemplo, paro de contratar advogados, começo a contratar pessoas de TI. Hoje existe uma área que dá uma boa pauta de programa também, chamada Legal Innovation. A gente já até tratou de algumas das coisas que contratamos de Legal Design, já falamos sobre isso, sobre Stanford, que tinha inaugurado tudo isso. E é importante a gente saber como é que os escritórios vão se equipar sobre isso. E qual o modelo econômico que oferece o melhor desempenho sustentado para o escritório. Ou seja, não dá para tratar disso sem levar em conta um modelo econômico que nós precisamos ter em mente. No final de todas essas perguntas, o autor afirma, e eu abro aspas, Lupe, eu encorajo a assistir ao vídeo de apresentação do metaverso e em seguida passar pela sequência de perguntas delineadas, essas perguntas que eu fiz, que ele está colocando, pois elas se aplicam às partes do metaverso que você, e ele estava falando para os advogados, que isso está com as aspas ainda dele, que você considera mais relevantes para seus clientes e seu escritório. E então pensar sobre o que você realmente vai fazer a respeito das respostas que chegará. Então, o Robert Millard faz as perguntas e aí pede assim, agora assiste o que o Zuckerberg disse, volta para essas perguntas e diz assim, o que eu faço agora? Bom, demos uma receita de bolo de novo, hein? Pois é. Para os escritórios. Pois né? é. Vamos agora... sair falando que fazem as coisas, porque tudo gosta, né? O LinkedIn, tudo no LinkedIn já faz, já tenho, já fiz. Por falar em LinkedIn, eu convido você que está ouvindo para ler os artigos do André Porto Alegre que estão lá, que são sempre muito interessantes. E eu completo aqui dizendo que essa foi uma excelente reflexão, André. Isso me lembra aqueles professores que afirmam que o direito e o exercício da advocacia é bom senso. Bom senso. E eu acho que quando o Robert Millard faz perguntas, né? Primeiro que parece uma forma um pouco simplória, mas é uma forma muito interessante de você fazer determinadas reflexões, principalmente sobre o que é novo. E depois pede para você ver o vídeo, porque é muito interessante. Você assistiu, Lupe, o vídeo, né? Eu também, quando eu estava até vendo essas coisas, eu não tinha assistido, né? Eu só tinha lido a notícia, mas não tinha assistido o vídeo do que ele fala, etc. E aí, motivado por isso, eu fui assistir, porque é interessante a gente ter esse tipo de coisa. Então, eu acho bem, e muito focado, né? Porque ele está falando para escritórios de advocacia mesmo, né? Na essência, Lupe, a questão do bom senso é exatamente isso, né? Outro advogado que arriscou palpites sobre a novidade foi o ex-sócio-gerente global do Linklaters, que é um grande escritório, né? Que sugeriu que o metaverso pode ajudar os escritórios de advocacia a lidar com os desafios do trabalho remoto. Veja bem que ele já fez uma outra coisa completamente diferente, que trouxe a realidade atual para o metaverso, né? Eu acho que eu não falei o nome do nosso ex-sócio-gerente, né? O Gidon Moore, desculpa, eu passei batido pelo nome dele. Então, o Moore disse que em algum momento do futuro, todos nós poderemos ser representados por avatares e pensarmos naquela combinação de real e virtual, de presente e de remoto. Então, o Moore, que é do Linklaters, grande escritório, etc., já traz uma outra dimensão. Então, assista o vídeo, responda às perguntas, pense sobre tudo isso e o seguinte, adeque ainda isso tudo a uma realidade atual que já foi tema
de outros gestos de gestão, que é exatamente essa dúvida do remoto, do não remoto, do presente ou do não presente. A gente precisa pensar no nosso ambiente virtual do gesto de gestão do nosso podcast lá no metaverso, né? Nossos avatares. Eu não sei se eu vou querer ter, eu acho que eu vou querer. Eu vou, com todo respeito aos nossos ouvintes e a você, não me inventa moda. mas nós vamos ter que estar lá. Mas não me inventa, né, Maria? Pô, nós aqui, tá com a gente fazendo esse trabalho, esse programa, tá? Que metaverso que? Vamos ter que estar lá. Mas olha, já que a gente fez essa brincadeira aqui, né? A questão é, tem escritório levando muito a sério essa questão? Muito e há algum tempo, né? Em maio de 2021, em maio do ano passado, né? O Reed Smith, que é o 33º maior escritório de advocacia do mundo, com faturamento estimado aí na ordem de 1,3 bilhão de dólares e 1.616 advogados, lançou um guia sobre o metaverso. Era um white paper de 76 páginas que oferecia uma visão ampla das inúmeras questões jurídicas, desde a propriedade industrial, né, até a privacidade e a concorrência. E o que se esconde no horizonte do que os advogados chamam a maior revolução industrial que o mundo já viu. Então, assim, antes inclusive do discurso do Zuckerberg, né, a questão do metaverso ou do que a gente hoje resume como metaverso, um escritório já tinha feito um white paper sobre isso. Só que a dimensão dele era na relação de prestação de serviço, não era de como ele se envolve, e sim como ele poderia prestar serviço, isso diante já do desenvolvimento de inteligência artificial, de algumas questões bastante pertinentes, né? 36 advogados, Lupe, do escritório, espalhados por 13 unidades em 5 países, então veja que era um task force, né? Não era uma questão isolada, ele fez um trabalho consistente, né, com 36 advogados de 13 unidades de 5 países, contribuíram para o relatório, sem mencionar os profissionais de marketing do escritório, que também, sem dúvida nenhuma, fizeram parte do trabalho pesado, digamos assim. A iniciativa do Reed Smith teve como objetivo incentivar o debate sobre o papel do metaverso junto a clientes, outros advogados e o mundo em geral. Na época da publicação, a publicação foi considerada incomparável a qualquer outro movimento de escritórios sobre o assunto. Então, já era um movimento, esses escritórios geralmente atendem demanda dos seus clientes, questões jurídicas dos seus clientes sobre todo esse movimento. E nesse caso, esse escritório resolveu criar um grupo de trabalho praticamente para tratar disso. Então, sim, leva a sério. O que mudou, na realidade, de maio, quando do lançamento desse white paper, desse material, para hoje, é que hoje os escritórios já pensam em como eles atuam no metaverso e não necessariamente como resolver os problemas e as consequências da atuação dos seus clientes. Até porque tem escritórios de advocacia aí que cuidam dessas fintechs, né? E são as primeiras a estarem nesse ambiente. E pelo que me parece, André, pelo que você está trazendo aqui, muitos artigos sobre essa questão, né? Bastante. Uma infinidade de artigos sobre metaverso no universo da advocacia, e eles têm como propósito, né, ajudar a responder como que os escritórios podem atuar, né? Então, assim, a gente tem visto na imprensa nacional, mesmo na imprensa brasileira, diversas questões sobre isso, e na imprensa internacional, então, muitos. É claro que são dores diferentes, né? Nós somos muito novidadeiros, né? Isso é uma coisa interessante, né? Então, assim, a gente aborda os assuntos com bastante frequência, né? Joseph Hasinski, que é um tecnólogo e futurista, respondeu em um artigo exatamente publicado pela Thomson Reuters em outubro de 2021, ele colocou a seguinte frase, né? Provavelmente, quando você perguntava para ele, né? Você considera que os escritórios estão prontos para o metaverso? Ele respondia da seguinte forma: provavelmente não, mas tenha paciência comigo, porque as implicações legais serão enormes. Então, assim, mesmo que você não esteja preparado, você vai ter que estar, né? Que é o que acontece um pouco no mercado brasileiro quando você fala da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Você conhece tudo, hoje em dia já muito mais, mas na época poucos escritórios conheciam, mas provavelmente todos eles hoje tiveram que se envolver nessa situação. Bom, eu imagino que aqui em Terra Brasilis, o andamento do metaverso com a advocacia nacional deve estar andando. Como é que está isso, André? Sim, andando. Para o mercado brasileiro, Lupe, que considera que inteligência artificial é o fato de geladeiras pensarem, né? Eu sempre brinco sobre isso, né? Quer dizer, todo o exemplo que eu ouço sobre inteligência artificial é que a geladeira pensa. Pô, mas a última coisa que eu quero é que a minha geladeira pense. Porque sempre eu falo aqui, né? Não, a geladeira vai fazer a lista de supermercado. Não precisa! Não há necessidade. Não me faça a lista de supermercado. Então a gente sempre pensa aqui que é inteligente. Além de fazer a lista, tem umas que compram. Então é melhor as que compram, como tem acesso ao cartão de crédito. Para
Não. Vamos voltar pro tema. Não aqui. queremos isso, Não queremos. né? Mas essa é uma brincadeira que a gente fala, mas diante disso, né, diante do que a gente entende como inteligência artificial, vale o alerta do próprio Racinski, né? Ele costuma dizer que as implicações do metaverso para a comunidade jurídica e dentro da comunidade reguladora, olha só, regulação voltando, né? Bem como para as outras facetas, são enormes. Enquanto esse espaço está sendo construído, ainda é cedo para responder exatamente essa pergunta, estar preparado ou não, né? Ao longo dos próximos anos, o metaverso e todas as suas implicações passarão da periferia para uma arena mais importante para os advogados contemplarem e, eventualmente, abordarem. Agora é a hora desses advogados, segundo o Racinski, né? Ele sempre fala isso, dos advogados aplicarem seu intelecto jurídico no pensamento crítico. E aí responde a uma questão sobre as reflexões que nós falamos no começo desse episódio, né? Aquilo é um pensamento crítico, quer dizer, responder aquelas perguntas, ouvir o Zuckerberg. Então, as coisas se fecham ainda. Então, mesmo no Brasil, em que pese muitos artigos publicados, etc e tal, você ter um cuidado, né? Em reportagem, só para ficarmos, publicada pelo jornal Valor Econômico em janeiro desse ano, pode-se saber que existem escritórios considerando a possibilidade de empenharem esforços no entendimento de todas as nuances do metaverso para os clientes, como para si próprios, com destaque para um escritório brasileiro também, que inclusive era o personagem dessa matéria, que é o Viseu Advogados e um outro escritório que é o Shiode Minicucci, que são dois escritórios que estariam se preparando para isso, sempre dentro dessa linha do Gesto de Gestão, segunda temporada, da gente trazer os escritórios brasileiros que se destacam também. No final dessa matéria, que é o principal jornal de negócios do mercado brasileiro e que faz uma cobertura, Lupe, bastante significativa, inclusive da Advocacia Nacional, a advogada Luísa Sato, do ASBZ, um outro escritório brasileiro, afirmava que não há dúvida de que os escritórios de advocacia serão não somente praticáveis como necessários no metaverso, com a ressalva de que, caso a tecnologia logre êxito, né? Então, sabe que a gente ainda tem sempre assim, vai pegar ou não vai, né? Eu não sei se dá muita margem, né, pra se vai pegar. Até a gente responder essa pergunta já pegou. E aí a gente sai correndo. Bom, mas enfim, vamos torcer, né, André? Qual o gesto de gestão do nosso episódio número 30, André? Bom, hoje eu vou fazer um gesto de gestão que eu vou, na realidade, indicar uma leitura que eu considero, Lupe, absolutamente pertinente quando abordamos aspectos que podem estar distante da grande maioria das bancas de advogados brasileiras, que é composta por pequenos escritórios, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto, eu tenho sido, acho que você sabe disso, nós somos, às vezes as pessoas perguntam, pô, André, você fala sobre grandes escritórios americanos, o Lupe te pergunta, você responde, vocês fazem as considerações, falam sobre os grandes brasileiros, mas o mercado é composto, na sua grande maioria, pelos pequenos escritórios, né? Sim. E eu sei que o Lupe é muito zeloso sobre essa questão. Então, a sugestão que eu faço é um artigo publicado pela Reuters Legal News, de autoria da Thomson Reuters Institute, que reúne pessoas das comunidades jurídicas, corporativa, tributária, contábil e governamental, exatamente para promover debates, palestras, etc., entender os últimos eventos e as tendências e fornecer orientação essencial sobre oportunidades e desafios que o mundo enfrenta hoje. E ali tem uma reflexão muito interessante, né? Que é a sugestão que eu faço e queria trazer aqui para a grande maioria de pequenos escritórios, né? Os pequenos escritórios de advocacia continuam a ocupar, segundo esse artigo, a ocupar talvez a esfera mais dinâmica do mercado jurídico hoje, visto que são muito mais dependentes dos consumidores individuais do que suas contrapartes maiores e, portanto, mais suscetíveis aos eventos econômicos que varrem o mainstream a qualquer momento. Embora a preocupação com a ameaça representada pelas condições econômicas gerais tenha diminuído em grande parte desde o ano passado, o relatório mostra que os pequenos escritórios de advocacia ainda estão sendo golpeados em muitas direções e forças diferentes. Então, tem uma questão aqui que é, você corre risco, mas você corre risco porque você está na ponta. Você está tratando o individual, que sofre todas essas questões econômicas. Esperançosamente, esse relatório sobre as condições atuais do mercado para pequenos escritórios de advocacia nos Estados Unidos podem fornecer alguma direção estratégica para esses escritórios que procuram enfrentar os desafios que podem comprometer a sua lucratividade e sucesso. Então, assim, eu estou indicando essa leitura porque há esperança. Os pequenos escritórios vão continuar sendo importantes, eles estão na ponta, eles atendem um grupo de pessoas que precisam ser atendidos, mas eles precisam ter gestão, Lupe. Eles precisam ter total... Então, tem que
se ler isso para se manter lucratividade, tem que se informar. E quem sabe, Lupe, sem querer fazer aqui propaganda de nós mesmos, né? Mas nós vamos fazer. Vamos fazer. Né? Quem sabe muitas das coisas que a gente traz aqui, quem sabe seja uma atenção que a gente tenha no transcorrer desse ano, até motivados um pouco por essa informação, é exatamente a questão de como orientar pequenas estruturas e startups, né? Porque existem muitos escritórios que têm condição de startup. Esse era o meu gesto de gestão, a leitura, o cuidado, a preocupação, mas a questão de que dá pra gente cuidar disso de uma maneira interessante. Mesmo que seja uma firma de um advogado ou uma advogada só, né, André? É isso aí. Agora, você sabe, falando sobre metaverso, eu fiquei pensando, o advogado júnior ali e tal, ele não vai mais precisar ir no fórum, né? Ele já não precisa. Já né? não precisa mais, mas agora ele pode ir virtualmente lá no fórum. Eu acho... a gente vai ter que ver, porque tudo isso são cadeias, né? Todas as cadeias de tecnologia são muito simpáticas se a cadeia toda adota, né? Se a cadeia não adotar, não tem sentido, né? Não dá para você fazer. Então, acho que ainda tem... A gente já tem hoje a digitalização da justiça muito forte, né? Mas a gente ainda tem um longo período. Não sei se vai dar para fazer uma sustentação oral em Avatar com um juiz em Avatar. Boa, André, boa. E assim a gente chega ao final do nosso episódio de número 30. Esse foi o Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Alexandre Lupe aqui falando com você diretamente do estúdio da Compasso, onde também está o meu amigo André Porto Alegre, que é especialista em gestão legal. A produção, a distribuição, montagem é da equipe da Compasso Colab e na mesa nos acompanhando está Marian Nunes, dando aquela geral pra gente. Obrigado pela companhia, a gente volta no próximo episódio. Gesto de Gestão.